forem possíveis participar por videoconferência. É isso, Antônio Carlos. Ok. Bom, meu destaque agora, penúltimo tema do nosso programa, é a crise da moeda norte-americana. Né? Nessa semana, na próxima quarta-feira, deve ser, desculpe, quinta, né, dia 10, devem ser divulgados que a inflação dos Estados Unidos subiu 4,7% em termos anuais em julho. Né? Bom, há outros dados econômicos nada animadores que, inclusive, deve levar os Estados Unidos a uma nova alta dos juros por mais tempo. Né? E, bom, numa situação em que o mercado também de trabalho tá muito apertado, não se cria novos empregos, há um crescimento da busca por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Né? Bom, essa situação de conjunto está fazendo aí as previsões negativas aumentarem, isso em uma semana em que o dólar, né, em relação a um conjunto de moedas, a chamada cesta de moedas, foi apresentado como tendo aí uma queda, né, tendo apresentado aí o pior índice, né, dos últimos anos. O índice é o SDX, né, em inglês, e é uma medida do valor do dólar em relação a outras moedas estrangeiras. Né? E ele foi mencionado como tendo atingido 101,98, o que deixa muito próximo do ponto mais baixo, que foi de 101,73, né, do último dia 4. Né? Quer dizer, a situação é assim, é um dia pior do que o outro. Né? Quer dizer, a situação está totalmente fora de controle. Né? Muita gente está falando o seguinte, que muita gente são, onde fala aqui analistas, jornais econômicos internacionais, apontando, né, que o dólar, né, pode estar indo para uma despencada em meio ao avanço da crise norte-americana. Né? Hoje, no Brasil, por exemplo, o dólar fechou em queda de 1,3. Opa, deixa eu só conferir aqui. Aqui eu peguei a notícia no lugar errado. Opa, tá aqui, ó. Há uma tendência de queda também no Brasil e em outros países, né? Há a valorização do real e de outras moedas não tem a ver com fortalecimento da moeda nacional, né? Tanto que no Brasil, hoje, por exemplo, houve uma oscilação para cima, como parte dessa jogatina. Né? O dólar chegou aí a 4,89. Uma alta, fechou em uma queda de 0,11%, né? Uma queda muito pequena, mas a tendência no mercado internacional é de uma queda ainda maior. Né? A oscilação negativa do dólar, obviamente, tem a ver com os números da própria economia norte-americana, alta inflação, tendência de crise econômica, em meio a um quadro de instabilidade política. Né? À medida que vai se aproximando as eleições, o governo Biden vai sofrendo uma rejeição crescente. Né? No outro lado, se fortalece aí a candidatura do candidato republicano, né, que disputa no Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump. Quer dizer, são tendências claras de crise. É a guerra na Ucrânia, com os Estados Unidos através totalmente interessado, diretamente interessado na guerra, enfrentando enormes dificuldades, apesar dos anúncios, né, de bombardeios da parte do governo ucraniano. É notório, de reconhecimento internacional, que a Ucrânia enfrenta um momento com muita dificuldade, né, um fracasso daquilo que foi chamado de contraofensiva, e toda essa situação está agravando, está empurrando, está pressionando aí para uma tendência de aprofundamento da crise nos Estados Unidos. Agora, é bom que se diga,
né, isso vai representar aí uma tendência de queda, né, internacional. Só corrigindo aqui, o dólar fechou em queda, fechou em alta de 0,4% hoje, e o que caiu foi a bolsa, 0,11%. Quer dizer, é uma situação de instabilidade total, né, em que a tentativa de apresentar essa ou aquela variante momentânea, né, por exemplo, como foi a queda da taxa de juros na semana passada, como um fator de que a situação vai se estabilizar de maneira positiva, nem de longe corresponde à realidade, né? E é preciso ter uma transformação maior diante dessa situação, lutar por uma efetiva independência, né, pela soberania nacional, com medidas que levem a um efetivo fortalecimento da economia brasileira. Por exemplo, né, a nacionalização do petróleo, a reestatização da Petrobras, né, e outras medidas que vão no sentido de garantir uma relativa, né, autonomia da economia nacional em relação à crise, né, do imperialismo que tende a